Ó, dá até para acompanhar aqui, ó. Pode ler, Daí. Depois você vai passando para quem vai pro 2, 3, 4 até 8. Depois o microfone volta em você. Amém. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem vai no 2? Vai na sequência assim mesmo? Não precisa ser sequência, tá? Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quem quer ir no 3? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eita, Camila. Queria falar não, mal 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Eita. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Aplauda Jesus pela coragem deles. Aleluia. Vou pegar leve, vai. Volta num aqui na tela e dá o microfone para Daia. Lê novamente, Daia. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Eu sou a videira. E o meu pai é o lavrador. Faltou algo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O que você entendeu? Eu entendi. É. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. O Senhor é a videira. Eu vou falar, o Senhor falou comigo com essa palavra nessa semana. E ele falava sobre, figurativo, uma árvore. Ele é a árvore e eu sou os ramos, né? Então ele é verdadeiro, ele é a origem de tudo. Mas por que o texto diz que ele é a videira verdadeira? Porque não há outro além dele. Glória a Deus. Aleluia. Tem o quê? Aleluia. Tem a videira falsa. Quando ele diz que ele é a videira verdadeira, dá a entender, subentender que existem outras falsificações. Sim. Alguém já está pegando lá atrás. Glória a Deus. Ou outras alternativas. Sim. Outras o quê? Alternativas. Porém, nenhuma alternativa tem poder de trazer vida. Sim. Nenhuma falsificação tem poder de trazer vida. Sim. Aí você disse que ele é a videira verdadeira. Sim. Libera uma palavra para a igreja. Aleluia. Pois toda a verdade está no nosso Deus. E ainda que exista alguma palavra, alguma árvore que tenta ofuscar, tenta oprimir aquilo que o céu já disse, nele a verdade e a vida. O Senhor é a verdade, e não há outra verdade senão no nosso Deus. Por isso que ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Aleluia. Confia na videira. Levante suas mãos assim. Em nome de Jesus.
O que ela acabou de dizer é que Jesus se apresenta como a única fonte autêntica. Podem até aparecer falsificações, podem até aparecer algumas versões, mas Cristo é a única fonte autêntica. Ele está dizendo para a igreja: a fome que existe dentro de você origina-se dele. É por isso que, se você se alimentar de qualquer outra coisa falsificada, qualquer outra fonte que não é autêntica, você nunca vai se saciar. Mas se a fome vem dele, você se alimenta dele, somente nele você será saciado. O céu está procurando nessa noite quem tem fome e sede, porque dentro de você existe rios de águas vivas. Arabarassuri abarras. Verso 2, depois nós voltamos a conversar. Verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Epa. Tem ramo nele então? Tem ramo nele? Tem. Mas se tem ramo nele, eu te pergunto, Rogéria, como alguém consegue estar nele e não dar fruto? Meu Deus. Não, meu Deus não, fala alguma Meu coisa. Deus. Eu acredito que quando alguém consegue estar nele, não dá. Não precisa tremer. Não, eu tô tremendo não. Jesus. Fala alguma coisa. Eu vejo que muitas pessoas que querem só receber do Senhor. Tá nele, mas não entrega totalmente o seu coração a ele, sem reservas. Então é possível estar nele e não dar fruto. É possível. Mas como funciona essa ideia de estar nele, mas não dar fruto? Eu tô nele. Sim. Ele é a videira, eu sou a vara, eu sou o ramo. Eu tô nele. Ele é a videira, eu sou a vara. Como que eu posso estar nele, alimentado por ele, e não dou fruto? Porque eu sou uma represa. Eu vejo que eu não sou um rio. Tá Eu ficando só- bom esse negócio. Eu só tô sugando tudo para mim. Mas o Senhor não quer isso. E para dar fruto a gente tem que deixar o rio correr. Eita! Só que aí o texto continua. Que aquele que não dá fruto, o que ele faz? Ele tira. Essa expressão tira tá meio gourmet, tá meio Nutella. Fala assim, aquele que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Ele faz o quê? Corta. Ele faz o quê? Corta. E quem dá fruto, o que ele faz? Meu Deus. Quem dá fruto, ele dá mais fruto. É bem gourmetizada essa Meu versão, Deus. hein? Vamos mudar essa Bíblia aí. O que não dá fruto, ele corta. Mas o que dá fruto, ele poda. Cortar é diferente de podar. O lavrador, ele só poda onde ele vê potencial de crescimento. Quando ele vê capacidade, ele poda. E toda pessoa que mexe com paisagismo e jardim sabe disso, que toda vez que poda, volta mais bonito do que já era. É por isso, Rogério, que tem gente que está passando por alguns processos, está doendo de um lado ou do outro, passando por circunstância e não está entendendo. É porque chegou uma estação que, para ir para o nível que Deus vai levá-los, é necessário primeiro podar. Porque na poda, aparentemente parece que o lavrador está castigando, mas na verdade ele está impulsionando. Na poda parece que o lavrador está fazendo algo para matar a vara, mas na verdade ele está olhando do céu e dizendo: você mal imagina para onde eu estou te levando depois desse tempo. Será que você pode olhar para alguém do lado e dizer assim: está apertando aí? É porque ele está podando você, para você ficar muito mais bonito do que já é, para ir muito mais longe do que você pensa,
para pisar em lugares que jamais você imaginou que pisaria. Alguém já está pegando. Irmão, vai ser um mover tão grande. Tem gente que não vai aguentar nem chegar no verso 8. Vai ter gente que vai cair de joelho, tem gente que vai chorar, tem gente que vai correr para o altar. Sinta-se livre, você está na Adelã, e a Adelã tem liberdade para o Espírito fazer. Rogéria, o texto diz que ele é a videira, nós somos a vara. Mas a gente começa sendo vara? Sim ou não? Não. A árvore é plantada e nós não começamos sendo vara. Começa como? Sendo o quê? Começa pela semente. E depois? Depois ele vai regando. E a gente vai começando a crescer. E depois? Aí os ramos começam a aparecer. Então você está dizendo que o crescimento só veio porque foi nutrido. Sim. Para que houvesse crescimento. Sim. Foi alimentado para que houvesse crescimento. Sim. Jogou água para que houvesse crescimento. Então tem alguém que acredita em nós. Sim. Mas então por que tem alguém que acredita em nós e nós mesmos não acreditamos no nosso potencial? Fala alguma coisa, Rogério. Ele vê muito mais do que a gente vê. A gente se vê pequeno, a gente se vê fraco. A gente só cresce e floresce porque Ele é forte em nós. Então a gente só é quem a gente é hoje por causa da videira. Só por causa dele. Não é mérito nosso. Não. Não é força. Não. Não é talento. Não. Não é capacidade. Não é faculdade. É por causa da videira. Então você está dizendo que por causa da videira o ramo está crescendo. Sim. Por causa da videira o ramo está dando folha. Sim. Por causa da videira o ramo está sendo desenvolvido. Isso. Então como que eu posso receber tudo isso? E não dá fruto. Passa por 3, depois a gente volta aí. Vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Eita. Aleluia. Complicou, porque ele disse que se a vara não der fruto, ele corta. Se ela dá fruto, ele poda. E aí você está lendo, Jé, que vós já estás limpos. Então um disse que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Sim. A Rogéria disse que a vara não começou sendo vara, só se tornou vara por causa da nutrição, do alimento, do regar, porque alguém acreditou. Sim. Alguém acreditou. Mas aí você diz que nós já estamos limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Tá, mas então se eu estou conectado nele, se eu fui nutrido por ele, já estou limpo por ele também pela palavra, por que ainda assim eu não dou fruto? Meu Deus. Oh, porque você, a pessoa, né, pode estar como um fruto mesmo, né, como numa árvore, onde tem um galho ou um ramo específico que não dá fruto, ele pode estar ali com uma doença ou um problema ou com uma falta de nutriente ocasionado por alguma coisa. Mas se o ramo está carregando a doença, a doença vem de onde? Pode vir de uma raiz que está comprometida por alguma coisa. Mas aqui não é possível, porque a videira é Cristo. Então... Meu Deus. Vós já estás limpos pela palavra. Então, a pergunta é, poda. mesmo estando nele e não dando fruto, a vara deixou de ser alimentada pela videira? Não. Não. A videira deixou de acreditar na vara? Não.
Mas então por que que tem alguém que está conectado nele, a videira não deixa acreditar nele, é nutrido por ele e ainda assim não dá fruto? Vós já está limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Pelo O quê? problema- Pela palavra. Olha que para você esse tem crente do falado. seu lado e diga: agora a situação piorou. Porque a palavra já limpou, estou conectado nele e ainda assim eu não dou. Pera lá. Como que alguém está nele, cresceu por causa dele, tem aparência e razão dele, foi limpo por ele e mesmo assim não dá fruto? Mas a vara tem folha, Gé? Tem. Então você está dizendo que a vara tem uma aparência. Tem uma aparência. Tá. Mas é possível então ter aparência e não gerar? É possível ter aparência e não gerar. Mas então por que que alguém tem aparência e não gera? O problema está na vara. Essa vara não está sendo alimentada. Ela está sendo alimentada, mas ela não está absorvendo aquilo que está alimentando ela. Esse já está limpos pela palavra. Ela não está crendo na palavra. Ela não se vê ou ela não acredita como o próprio agricultor acredita, como a prideira Então você acredita. está dizendo que mesmo tendo crescido, mesmo tendo folha, mesmo tendo aparência, Não dá fruto. não dá fruto. Não dá fruto. E o que seria esse fruto? Esse fruto seria aquilo que a gente tem para entregar, é aquilo que a gente faz, é a entrega. Tá. É o que vem de nós. Mas você está dizendo que a nossa entrega a nossa entrega não seria um serviço? Também fez. Tá. Mas então tem crescimento, tem folha, tem tudo, só não gera. Não gera. Nós somos chamados para gerar o quê? Nós somos chamados para gerar. Como eu vou explicar? Jeremias nasceu para quê? Para ser profeta. Jeremias foi chamado a profeta das nações. Então o chamado profético dele era o propósito Era o de Deus propósito para a vida dele. Nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Então nós somos chamados para Através gerar o daquilo que a quê? gente faz. Para gerar propósito. Para gerar o quê? Para gerar propósito. Para gerar o quê? Para gerar propósito. Por que tem gente que cresce, cria uma aparência, mas não gera propósito? Porque não entendeu ainda o porquê que foi chamado. Então você está dizendo que o propósito é muito mais importante do que a aparência. O propósito é muito mais importante do que a Mas aparência. então por que o Brasil valoriza mais o número de seguidores do que aquilo que a pessoa está gerando? Porque os valores estão distorcidos. Então A se os visão valores está estão distorcidos, o que precisa acontecer? Precisamos de um alinhamento com aquilo que é do céu. Para haver um alinhamento com aquilo que é do céu, Precisamos de poda. precisa do quê? Poda. De poda. Mas poda. é todo mundo que está disposto a ser podado? Não. É todo mundo que está disposto a renunciar? Não. É todo mundo que está disposto a se levantar como modelo? Não. É todo Não. mundo que está disposto a construir um prédio reto? Não. Então quem está Não. precisando? Precisamos dos valentes, dos corajosos. Então os valentes precisam se levantar. Precisam se levantar. Os Aqueles que valentes não se precisam de dobram. coragem. Aqueles que não se dobram precisam se levantar. Eles precisam se erguer aqui hoje. Precisam se posicionar. Uma geração que não se dobra a Baal. Uma geração que não se dobrará a Baal. Que não senta à mesa de Jezabel. Que não sentará à mesa de Jezabel. Que não corrompe o propósito. Que não vai se corromper. Que não corrompe o que carrega. Que não corrompe o que carrega. Então você está dizendo que tem Abaceira remanescente. da Baçui tem. Você está dizendo que no meio Cera do caos da tem Babaçui remanescente. tem remanescente. Você está dizendo que no meio da maldade ainda Sim, tem os Noés. Você está dizendo aqueles que no que meio não do se pecado dobraram. ainda tem aqueles que Sim, estão alinhados. aqueles que estão alinhados. Então Deus começa a levantar eles hoje aqui. Hoje Deus vai levantar. Deus está despertando hoje. Sim. Será da Baçui, aqueles que não se dobraram e não se dobrarão, nesta noite se posicionarão, porque não estamos sozinhos, os profetas não estão sozinhos, ainda há aqueles que não se dobraram a Baal. Aleluia! Se levante homem, se levante mulher, nesta noite como profeta, como profetiza, como aquele que não se dobrou, aquela que não se dobrará, que não se senta à mesa de Jezabel, que vai se posicionar por uma nação, pelo Brasil, pelas crianças, pelos jovens, pelo adolescente, pela sua casa e pela sua família. Eis que o Senhor te chama nesta noite. Se posiciona pelo poder que há no nome
Tira os olhos daquilo que está caindo no Brasil e coloque os olhos naquilo que está sendo edificado no Brasil. Tira os olhos dos prédios tortos e coloque os olhos nos prédios alinhados que Deus está levantando na nação brasileira. Chocatarabacatara, chorabarabaras. Verso 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu gosto da versão: permanecei em mim e eu permanecerei em Camila, o que é eu permanecer nele e ele em mim? Isso trata do quê? É não estar de passagem para poder estar na presença do Senhor. É a gente não querer apenas passar, e sim permanecer, ter constância em buscar diariamente. E quando eu busco, eu estou fazendo o que com ele? Quando eu busco, eu estou chamando cada vez mais a presença para a minha vida, para que eu possa ser usada por Ele. Todas as vezes que você entra num secreto, o que você está fazendo com ele? Eu estou trazendo Ele para cada vez mais perto de mim como um melhor amigo. Quando você casou com seu esposo, você passou a ter o quê? Relacionamento, união. Então você está dizendo: amizade. eu permanecerei em mim, eu permanecerei em vós. Você está dizendo que é o relacionamento que você tem com ele. Exato, porque não tem como ter um relacionamento se a gente não ter contato, se a gente não ter uma permanência todos os dias e estar alimentando aquilo e dando o nosso melhor. Tá, então o texto está dizendo que para que eu dê fruto, eu tenho que permanecer nele. Sim. Só que aí complicou. Porque leram aí o verso 2, que o ramo que não dá fruto, ele corta. Mas você está me dizendo que permanecer nele é para que eu dê fruto. Mas alguém já leu que aqueles que não dão fruto, ele vai cortar. Então como pode alguém estar vivendo um relacionamento com ele e ainda assim não dar fruto? Eu acredito que é algo que só o Senhor Ele vê. Ele sabe aqueles que verdadeiramente buscam, aqueles que adoram, aqueles que não têm a intenção, como já foi falado aqui pelo apóstolo Judá, é a religiosidade. Tá, mas aí complicou, porque um leu lá no começo que Cristo é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Sim ou não? Sim. O segundo leu que eu estou nele. O ramo está onde? Nele. O terceiro disse que a terceira disse que nós já estamos limpos pela palavra. Então tudo isso que eu acabei de dizer para você contribui para que eu dê fruto, sim ou não? Sim. Mas então por que eu não dou fruto? Eita Deus. O problema está onde? Na videira ou no ramo? Tá no ramo. Na videira ou no ramo? No ramo. Então a videira não tem nada a ver com as minhas decisões erradas? Eita Deus. Como que eu posso estar nele, ser limpo por ele e ainda assim não dar fruto? Porque muitas das vezes a gente acaba ouvindo, se alimentando, vindo nos cultos, e a gente não coloca em prática aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que está na Bíblia. Porque tem uma passagem, se eu não me engano, em 2 Pedro, o senhor me corrige, que a palavra do Senhor, ela diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Eita, tá ficando interessante isso aqui. Então todo mundo ouve a mesma palavra aqui em todos os cultos. Exato. Então você está me dizendo que mesmo todos ouvindo a mesma palavra, todos os cultos, uns dão fruto, outros não? Sim. Uns colocam em prática, outros não? Exato. Mas por que não coloca? Porque talvez ainda não teve aquele encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Mas olhando para esse texto complica, porque o texto diz que eu já estou nele. Eita Deus, glória. É algo constante. Então você está dizendo que para que eu dê fruto eu preciso ter constância. Exato. Não dá para ser inconstante. Exato. Enquanto Pedro foi inconstante, ele recebeu o poder do Espírito sobre ele? Não. Então você está me dizendo que Deus não desperdiça o seu poder. Exato.
Ele não desperdiça a sua unção. Sim. Ele não desperdiça o seu fogo. Sim. Ele não trabalha com desperdício. Sim. Então o que falta para a pessoa então receber, dar fruto, é a pessoa simplesmente não desperdiçar. Sim, se entregar totalmente. Sem reserva. Sem reserva. Sem reserva. Sem reserva. Tá, mas você como ramo escolheu estar na videira? Sim. Você escolheu? Agora eu fiquei em dúvida. Videira, ramo. O ramo escolheu estar na videira? Não. O ramo escolheu estar na videira? Não. O ramo nasceu de quem? Da videira? O ramo nasceu de quem? Da videira. Então se eu nasci dela, eu não escolhi estar nela. Exato. Então você está me dizendo que uma vez que eu nasci da videira e estou na videira, eu não tenho mais escolha? Falando por esse lado, não. Uma vez que a gente mergulha, uma vez que a gente entra, não tem mais como a gente voltar. Porque o Senhor, Ele tem nos chamado. Jonas, ele tentou fugir, mas ele foi parar onde? Um caminho bem longe do que o Senhor tinha para ele. Ele desviou, foi para Jape. Tarsis. E ele desviou do caminho ao qual o Senhor tinha chamado ele para pregar em Nínive. Então ele fugiu para Tarsis, mas ele chegou em Nínive depois? Sim, com certeza. Então você está me dizendo que a gente não tem escolha, só vai mudar o meio que a gente vai chegar? Exato, a gente que acaba só complicando a forma da gente chegar onde Deus Ele quer que a gente esteja. Então a gente não precisa passar por muitas situações? Não, é só obedecer. Então você está me dizendo que quem obedece não perece? Exato. Você está me dizendo que se Jonas obedecesse, ele ia chegar de navio, mas porque desobedeceu, chegou dentro do peixe. Exato. Então é muito mais fácil obedecer. Sim, com certeza. Fala alguma coisa. Que a gente possa entender que aquilo ao qual o Senhor Ele tem nos chamado, não adianta muitas das vezes a gente tentar se esconder. Porque a gente sabe que o chamado ele é árduo, a gente sabe que muitas das vezes a gente vai passar um grande propósito para chegar num grande processo, para chegar no propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E muitas das vezes isso assusta, muitas das vezes isso me assusta. Mas a gente não pode viver com medo daquilo ao qual o Senhor Ele já designou para nossas vidas. Porque Ele sabe aonde a gente vai chegar, Ele já tem preparado, basta a gente confiar. Mesmo diante das circunstâncias, das adversidades da vida, a gente não pode ir temendo. A gente tem que ir confiante de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está conosco, que o Senhor Ele está trabalhando para que a gente chegue aonde Ele quer, para cumprir o nosso chamado. Vamos dar uma glória a Deus aí, irmão? Então você está dizendo que a gente só precisa confiar. Sim. Porque Ele faz o fim desde o começo. Exato. Ele é de eternidade a eternidade. Sim. Ele já preparou tudo. Com certeza. Então o que falta? É a gente se posicionar. Então eu já sou abençoado. Sim. Então o que eu preciso fazer? Dar frutos. Mas por que não dou? Porque muitas das vezes falta a nossa entrega. O desejo no coração e de arder, de poder servir na obra, de poder fazer coisas a qual o Senhor Ele tem esperado da gente, mas a gente acaba não fazendo. 5. Passa pro 5. O que está escrito aí? Eu sou a videira, vós as varas. Opa, ele é o quê? Eu, videira. Mas ele não já falou sobre isso? Sim. Mas por que ele está repetindo? Porque nós precisamos todo o tempo saber que nós estamos ligados à videira que é Ele. Continua. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esses dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tá. Você acabou de ler, eu sou a videira e vós os ramos. Mas isso aqui alguém já leu lá atrás. E ele está repetindo a mesma coisa. Todas as vezes que a gente olha para as Escrituras e vê Deus repetindo algo, insistindo em algo, Ele está tentando demonstrar o quão isso é importante para aquele momento, que existe uma urgência. Você consegue lembrar, Léo, algumas pessoas que Deus, ao chamar, Deus repetiu o nome 2 vezes? Sim.
Quais são os? Primeiramente eu, né? Agora na Bíblia, ele falou 2 vezes, foi com Samuel. Samuel. Lá atrás ele falou com alguém através de uma sarça pegando fogo. Sim. Moisés. Samuel. Tinha uma ociosa que ao invés de ficar aos pés dele, estava fazendo um serviço de casa. Marta. Tem um que era o maior perseguidor da igreja, está indo a caminho de Damasco e tem um encontro. Saulo, que mudou o nome para Paulo. Todas as vezes que a Bíblia frisa uma repetição, é porque está dando uma importância para aquilo ali. Pedir, se usar. Pedir. Por que de toda essa insistência? Para trazer a memória, por mais que a árvore esteja, os ramos estejam no vento, no meio do vento, né? Ele está trazendo que a gente tem que voltar à raiz, ao início de tudo. Porque o fruto, o ramo, quando ele fica longe da videira ali, da ligação, ele fica sujeito ao vento, à chuva. Isso trazendo para a nossa vida, são outras vozes, né? Que querem calar a voz do princípio que é em Deus. Tá. Ele está repetindo a mesma coisa. E um dos maiores segredos da compreensão dessa insistência é ele dizendo: olha, eu quero te mostrar uma coisa. Olha quem eu sou e olha quem você é. Ele é a videira e nós somos os ramos. Continua a leitura novamente, faz ela de novo. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Léo, se eu não souber quem eu sou, eu dou fruto? Não, de jeito nenhum. Se eu não souber quem eu sou, eu vou cumprir propósito? Jamais. Então você está me dizendo que uma das razões pela qual muitas pessoas não dão fruto, cumpre propósito, é porque elas não sabem quem são? Sim. Então você está dizendo que até mesmo dentro da igreja tem gente com crise de identidade? Sim. Não reconhece o ambiente que ela está. Se eu estou com crise de identidade e eu não sei quem eu sou, eu vou conseguir reconhecer Deus como Pai? Não, jamais. Eu vou conseguir reconhecer que Deus é poderoso para mudar a minha situação? Não. Então você está me dizendo que tão importante quanto está ligado na videira é eu saber quem eu sou no meio de todo esse processo. Sim, com certeza. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu aceito qualquer coisa que a vida me traz. Sim. Mas quando eu sei que eu sou filho amado, filha amada, alguém já está entendendo? Então libera uma palavra sobre a vida deles aí, Léo. Jamais se esqueça que você é a vara, que está ligado em Cristo Jesus. Não importa se você está em meio ao vento, se você está no meio da chuva, no meio da tempestade, mas a videira verdadeira que é Cristo sempre soube quem você é. Em todo tempo você está ligado. Você não precisa se preocupar, porque a videira verdadeira sempre estará ligada em você. Léo, já foi dito aqui que a vara ela tem folhas, está conectada na videira, mas ela não dá frutos. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E o fruto é o propósito, sim ou não? Sim. Mas como que alguém está carregando uma aparência, mas não dá fruto, mas não cumpre propósito? No início, apóstolo, foi falado sobre a videira falsa. Muitas vezes os ramos ele está ligado, encostado na videira falsa. E aí ele se identifica com a videira falsa e não se identifica com a videira verdadeira. E aí ele não dá fruto porque a falsa não dá fruto. Você acredita que alguém, por não cumprir propósito, não dá fruto, não é porque se perdeu na grandeza da aparência? Sim. Então a aparência tem poder de nos roubar do propósito. Com certeza, em todo
A grandeza da aparência pode nos roubar daquilo que Deus tem para a nossa vida? Sim ou não? Sim. Então você está dizendo que tem muita gente valorizando mais folha do que fruto? Com certeza. Isso é forte. Então não é sobre aparência. É sobre o quê? Sobre frutos. Tá. Então não é sobre a minha aparência, mas sobre o que eu estou gerando. Sim. Então esse é o maior propósito do Evangelho. Sim. Não é a aparência que eu tenho, Não. mas é o que eu estou gerando. Sim, com certeza. Não é a aparência que eu possuo, Sim. mas é aquilo que eu estou gerando onde eu piso. Sim. Então tem muita gente vivendo de aparência que não gera mais vida em ninguém. Com certeza. Onde passa não deixa um rastro de fruto sendo gerado. É isso que você está dizendo? Com certeza. Sim ou não? Sim, apóstolo. Sim ou não? Sim. Então nunca foi sobre o ramo ter crescido? Não. Nem folha ter aparecido? Também não. É sobre o quê? Sobre frutos. 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 Aleluia. É sobre depois de tudo isso, alguém ter capacidade de gerar. Porque eu estou recebendo tanta nutrição, é para me crescer e dar o quê? Frutos. É crescer e dar o quê? Frutos. Então, Deus não tem problema com o crescimento. Qual é o problema dele? Com os frutos. Então eu posso crescer, Pode. posso chegar em lugares altos, Pode. posso sentar em mesas de príncipe. Pode. O que eu não posso esquecer? De dar frutos. Então crescer não é pecado. Não. Ter dinheiro não é pecado. Não. De jeito Ter nenhum. altas posições não é pecado. Não. Andar nos melhores carros não é pecado. Não. Morar nos melhores condomínios não é pecado. Não. Ter um casamento abençoado não é pecado. Não. Ter um namoro abençoado não é pecado. O que é que Deus está condenando? A falta de frutos. A falta do quê? 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 A falta de Então eu frutos. nasci para dar o quê? Frutos. Nasci para dar o quê? Frutos. E por que tem gente que não dá fruto? Porque está perdido. Libera uma palavra sobre eles aí e nós vamos passar o microfone. Se até hoje você está perdido na infertilidade, a partir de hoje receba o óleo fresco de frutificação sobre a tua vida. A partir de hoje você será uma árvore frutífera que dará muitos frutos no nome de Jesus. Verso 6. Eita. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Ah, aí complicou. Porque ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? A vara. Nós somos o quê? A vara. Então eu estou nele. Sim. Eu não escolhi. Eu já nasci dele, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Mas você acabou de ler, se alguém não permanecer Em mim, mas como que alguém não permanece nele? E quem não permanece nele será feito o quê? lançado fora. Será feito o quê? Lançado fora. Então, o que me mantém nele? A constância, o relacionamento, o secreto, o alicerce, a base, Eu tô só cutucando, irmão. a raiz. Tá. Então, o que me mantém nele é tudo isso que você disse. Sim. Tá. Mas eu nasci para cumprir o quê? O propósito, Como? como dar frutos. Isso, dá fruto. Então eu nasci para dar fruto. Sim. Nasci para cumprir propósito. Sim. Então eu não nasci, ele deu um propósito. Eu nasci porque o propósito já existia. Desde o ventre ele já nos conhecia e já sabia. Então já estava tudo pronto para me viver. Sim. Então não é que ele me viu perdido no mundo e disse assim: agora eu vou fazer um propósito. O propósito já veio primeiro. Já veio primeiro. Então todos os dias pela manhã eu tenho que entender que o propósito já está pronto. É eu que tenho que entrar nele? Sim.
Então todos os dias que eu acordo, eu tenho que decidir quem me governa, se é o céu ou se é a terra. Exatamente. Então todo dia de manhã eu tenho que saber que todos os dias meus foram escritos em um livro antes mesmo da minha existência. Sim. Então é só eu viver o que ele já escreveu. Exatamente. Então é só cumprir o que ele já disse. Exato. E aí eu te pergunto, e eu cumprindo o propósito, quem usufrui dos frutos? Quem está do meu lado? Epa! Então você não dá fruto para você mesmo comer. Não. Você dá fruto para quem? Para quem está no meu próximo, minha família, quem está do meu lado, aonde eu vou, no meu trabalho, qualquer lugar que eu passo, na vizinhança, no aniversário que eu vou, no casamento que eu vou. Então você está me Transbordar. dizendo que você dá fruto para que o outro se alimente. Exato. Mas quem é glorificado quando você dá fruto? Jesus. Quem é glorificado quando você dá fruto? Jesus. Então, eu não glorifico a Ele apenas quando eu abro os meus lábios para dizer glória a Deus. Não. Mas quando eu dou fruto? Quando dá frutos. Quando eu dou o quê? Frutos. Quando eu dou o quê? Frutos. Então, se você está me dizendo que quando eu dou fruto eu glorifico a Ele, quando eu não dou fruto eu glorifico quem? Glorifica ninguém. Quando você não dá fruto, você não está glorificando a Deus. Você está fazendo por si só. Você está próprio glorificando. Eu faço Tá o quê? isso, eu fiz. Está autoglorificando? Auto-glorificando. Então você está dizendo que quando eu dou fruto eu glorifico a Deus, quando eu não dou fruto eu estou glorificando a mim mesmo. A mim mesmo, porque a gente dá fruto para o próximo. Como eu falei, para quem está do meu lado, meu próximo. Se eu não dou fruto, estou pensando que estou fruto, mas não estou tendo. Estou me auto-glorificando, estou pensando que estou dando fruto, mas não estou. Isso é sério, porque você está dizendo que quando eu não dou fruto eu glorifico a mim mesmo. Então, sim, a gente chega à conclusão que se eu não der fruto eu estou glorificando mais a minha aparência e minhas folhas. Exatamente. O ego, o orgulho. O ego e o orgulho. Então, você glorifica a si mesmo. Sim. Então é possível a gente dizer que serve a Deus, mas na verdade a gente está servindo a nós mesmos? Sim. É possível a gente dizer que cultua a Deus e estamos cultuando a nós mesmos? É possível. Então, eu glorifico o Pai quando eu dou fruto, mas alguém se alimenta. Sim. Então o propósito é coletivo. Coletivo. Deus toca no indivíduo para que a partir do indivíduo o coletivo seja tocado. Transbordar. Então não dá para mim ser egoísta. Não dá para ser egoísta. Não dá. Então diante de tudo isso, ainda assim se eu não der fruto, eu estou sendo egoísta. Sim. Estou vivendo de aparência. Sim. Tá. Então tudo que eu recebo para ser quem eu sou e para que eu cumpra propósito, eu estou girando em torno da minha vida. Sim. Então você está me dizendo que a crise não é a videira dar. A crise sou eu de produzir. A crise é de a gente produzir. Temos que produzir. Tá, então o problema não é a videira. Não. Não é a videira. Não. A videira dá um dia só? Não. Ela nos alimenta somente um dia? Não. Ela faz isso quando? Todos os dias. Como? Então não falta nela, mesmo dando a nós. Não falta. Então a fonte é inesgotável. A fonte é isso aí. Inesgotável aí. Você está me dizendo que a videira mesmo me dando todos os dias, a fonte é inesgotável. Sim. Não falta nela quando ela nos dá. Não falta. Então por que a gente limita aquilo que Deus não deu limite? Eita. Por que a gente limita aquilo que Deus não limitou? Por que a gente se limita a um determinado ambiente, lugar? A partir de uma medida, se Ele nos deu um espírito sem medida. Sim. Não falta nele. Não. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Tudo está nele. Tudo está nele. E aí? A gente se limita porque muitas vezes temos medo, né, de nos transbordar. A gente muitas vezes vive só no nosso quadrado. Só pensa
na própria família, só pensa nos próprios negócios, só pensa nos seus próprios problemas. A gente tem medo de mergulhar nas águas profundas. A gente só fica na canela, mas Deus nos chama para ir mais fundo e ser transbordado. E muitas vezes a gente tem medo, porque a gente, inclusive até eu, muitas vezes a gente está nele, Jesus está regando, mas a gente fala, nossa, será que vai dar certo? Será que eu sou tudo isso? Será que todos os meus erros, todo quem eu sou, limitado, será que eu vou conseguir cumprir o propósito daquilo que Jesus tem para mim? A gente se sente muito pequeno. Então, para alcançar os limites, a gente tem que entender, olhar para Jesus, não olhar para nós. Fala isso para eles. Não temos que olhar para nós, mas olhar para Jesus. Não seja limitado, não seja aquele que fica escondido. Sai da caverna, sai. Vai para a parentela, vai pregar, vai falar de Deus para o próximo, para aquele que necessita, aquele que está precisando de uma palavra. Oh, aleluia, oh. Você não sabe o quanto que é difícil isso aqui para eles, mano. Se eu fosse você, estava glorificando aí. Então você está me dizendo que a gente pode passar a vida inteira, se a gente tiver a nossa mente limitada, não acreditar na dimensão do que Deus pode fazer, a gente pode passar a vida inteira sem viver o que Ele disse que a gente viveria? Sim. Você está dizendo que a gente pode envelhecer e não ter vivido tudo que Ele disse que a gente viveria? Sim. Então qual conselho você daria para a igreja para não viver a vida inteira longe daquilo que eles nasceram para viver? Entrega nossos problemas para Cristo. Entrega tudo a Ele. Entrega todas as suas dificuldades. Não deixa a promessa escapar de você. Não seja egoísta nessa parte. A promessa é minha, Jesus. Ninguém vai pegar essa promessa, porque essa promessa é minha. Não deixe para o outro. Não deixe, o que é seu é seu. Tá, verso 7. Aleluia. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem de vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. De novo a Bíblia está repetindo. De novo. Toda vez que isso acontece, a Bíblia está dizendo, ó, dê uma atenção maior. Quem já entendeu isso aqui, diga glória a Deus. O que me permite pedir o que eu quero? Eu preciso primeiro estar nele e depois a palavra dele estar em mim. O que significa que ele está o tempo todo dizendo, vocês já pertencem a mim. Basta vocês entenderem então, que vocês já toda a estão legalidade da minha vida para pedir o que eu quero, qual que é a senha? Preciso estar nele e a palavra dele estar em mim. Porque não basta dizer estar nele, precisa fazer aquilo que ele pede para eu fazer. Então você está dizendo que essa é a senha para que eu possa pedir. Pedireis tudo. É pedireis o quê? Tudo. É pedireis o quê? Tudo. O que? Então, o Betinho está dizendo que a senha para pedir tudo é estar nele. E o que mais? E o que mais? E o que mais? Que as palavras dele estejam em nós. Agora termina a leitura aqui embaixo, Betinho, depois da última vírgula. E vos será feito. Aí eu te pergunto, feito é entregue? Não. Nós temos que produzir. Nós temos que fazer funcionar. Pedireis tudo e vos será feito. Feito é entregue, igreja? Não. Feito é entregue, igreja? Não. Feito é entregue, igreja? Não. Então, você está me dizendo, Betinho, que é possível estar feito, mas ainda não foi entregue? Sim, é possível estar feito, mas não foi entregue. É possível estar pronto, mas ainda não foi entregue? Sim. É possível já estar tudo preparado, mas ainda não foi entregue? Sim. Então o que precisa para ser entregue aquilo que já está feito, ué? Precisa andar nas palavras dele, precisa andar naquilo que ele disse. Ele vem repetindo, vocês estão em mim, eu sou a videira. Nós já temos o caminho, o lugar certo, só precisamos acessar esse lugar que já está pronto para nós.
Então é possível, você está dizendo para a igreja que é possível ter um monte de coisa pronta para a vida deles que eles ainda não estão usufruindo. Ainda não acessaram. Eles ainda não acessaram esse lugar. Ainda não acessaram. Então a bênção não é algo que você recebe, é um lugar que você acessa. É o lugar que eu acesso. É um lugar que você entra. É um lugar que eu desejo entrar. E aí alguém aqui leu sobre permanência. Então não basta somente entrar, eu tenho que fazer o quê? Precisa permanecer. Eu tenho que fazer o quê? Permanecer. Eu tenho que fazer o quê? Permanecer. Tá, mas se já está feito e ainda não veio, o que ele está esperando que eu faça? Que eu acesse esse lugar. Eu não preciso só permanecer, eu preciso acessar esse lugar. Eu preciso acessar esse lugar e eu preciso cumprir o quê? Os propósitos. Preciso cumprir o quê? Encontrar a minha identidade, porque cada ramo na videira tem um propósito. Então a crise aqui não é sobre um Deus que não dá. É sobre alguém que não faz o quê? É sobre a videira que não... sobre um galho que não consegue entrar no seu propósito. Então já está pronto, ele não tem dificuldade de entregar. Não. Somos nós que temos dificuldade do quê? De acessar. Então você está me dizendo que está tudo pronto e é o povo que não acessa. Sim, o povo não acessa. Mas então por que, se eu já sei que estou pronto, por que eu murmuro? Porque em alguns momentos nós vemos para um lugar certo, mas nos colocamos na posição errada. Se nós olharmos, Eutico está no lugar certo, ouvindo Paulo pregar, mas está sentado na posição errada. O segredo é vir para a posição errada para receber aquilo que já está pronto para mim. Então o que acabou de ser dito aqui, que a maior dificuldade aqui não é ele te dar, mas é esperar que você dê fruto. Sim, é esperar. Então ele não que tem eu acesse. dificuldade, é a gente que tem dificuldade. Exato. É a gente que não acessa esse lugar. Sim. É a gente que não dá fruto. Sim. Tá. E aí eu pergunto, se eu recebi tudo isso aqui, por que eu ainda não dei fruto? Porque nós esquecemos de fazer as palavras dele não estão em nós, não está enraizado em nós. Aqui dentro de nós, o salmista disse: guardei a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Aí depois ele diz que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a tua palavra. Significa que no dia em que eu não consigo dar fruto, que eu não estou vendo nada, a palavra dele ainda continuará sendo o caminho para onde eu possa andar. É lâmpada para os pés e luz para os caminhos. No dia da escuridão, que eu não souber para onde ir, eu tenho uma palavra dentro de mim dizendo: ei, eu sou a luz. Eu sou a luz e ainda continuo sendo lâmpada. Ou seja, a palavra continua sendo o acesso para nós permanecermos na videira. Não é possível estar nela se a palavra ainda não entrou em mim. Não é possível estar nela se a palavra ainda não enraizou em mim. E ele ainda diz que ele vem e poda quem dá fruto, porque melhor é voltar para o início com Jesus do que avançar sem ele. É melhor voltar lá no início e dizer: olha, melhor do que dar os frutos é receber novamente o nutriente do Senhor. E só consegue se nutrir nele quem está na palavra, baseado na palavra dele. Pedro só conseguiu pescar porque ele disse: é sobre a tua palavra. O homem aparece e diz: eu vou lá, e se o Senhor me lançar apenas uma palavra, o meu servo será curado. A palavra continua sendo o acesso para o fruto da videira. Então você está dizendo que eles podem até não ver o caminho todo, mas a palavra vai iluminar os passos deles. A palavra vai clarear os passos. Vai clarear, e quando a palavra clareia, eles não vão tropeçar. Não, porque quando eu conseguir enxergar a luz, eu posso pedir o que eu quiser, porque a luz já está andando comigo. Então eu não vi todo o caminho, mas eu sei que o próximo passo já está garantido por ele. Sim. Eu sei que eu não vi todo o caminho, mas como ele disse para Abraão: no caminho eu te mostrarei, eu posso confiar e começar a caminhar. Sim. Então ele tem uma medida para mim hoje, uma medida para mim amanhã. Sim. Ele tem uma medida para mim nesse culto, mas tem uma medida maior amanhã. Sim. Ele tem uma medida aqui agora, mas ele tem uma medida maior para a semana que vem. Sim. Então o que eu preciso fazer, mesmo sem ver o caminho, é confiar e começar a caminhar. É confiar e continuar caminhando. Então você acabou de dizer que antes de Pedro andar em cima das águas, ele andou por uma palavra. Então antes de pisar na água, ele pisou na palavra. Na palavra. Quem pisa na palavra vai perecer? Sim. Quem pisa na palavra vai perecer? Vai afundar, mas Jesus não deixa perecer. Então você está dizendo que o que garante tudo é a palavra que ele liberou. Sim. Então você já tem uma palavra
as outras vozes podem falar o que quiser. O que quiser. Se eu tenho uma palavra, o inimigo pode se levantar como quiser. Como ele quiser. Se eu tenho uma palavra, pode até fazer macumba contra a minha vida. Quantas vezes quiser. Porque todas as vezes ele vai quebrar. A palavra vai quebrar. Porque a palavra dele garante. Sim, ele disse que nenhuma ferramenta forjada e preparada prosperaria contra nós. Significa que a palavra dele é verdadeira e vívica desde sempre. A ponto de ele dizer: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra ainda tem o poder de trazer vida. É por isso que ele diz: eu podo a videira, mas ele não disse que cortaria e jogaria, ele só poda, porque poda permanece com vida, porque vida nunca veio do galho, vida sempre veio da raiz. É o nutriente da raiz que faz com que a gente permaneça dando fruto, ou seja, a palavra ainda vai nos manter nele e vai fazer com que dermos novos frutos. Então, só para dar uma cutucada aqui, então, se eu não cumpro o propósito, por qual razão? Por qual razão que ele vai atender aquilo que eu estou pedindo? Nenhuma. Se eu não estou cumprindo o propósito que ele quer, por qual razão que ele vai me dar o dinheiro que eu peço a ele? Nenhuma. Por qual razão ele vai me dar a unção que eu estou pedindo a ele? Nenhuma. Então depende de uma capacidade de cumprir o propósito? Sim. Porque ele não vai desperdiçar. Não. Então, se já está feito o meu compromisso agora, para acessar. ele me dar, é eu cumprir o quê? O propósito. Então, se eu entrar no propósito, as bênçãos do Senhor vão me alcançar? Sim. Elas vão correr atrás de mim? Sim. Então eu não preciso de sal grosso. Não. Eu não preciso de vassoura ungida. Não. Eu preciso cumprir o quê? O propósito. Cumprir o quê? O propósito. Quem cumpre o propósito precisa de atalho? Não. Quem cumpre o propósito precisa de uma mãozinha de bajulação? Não. Porque quem cumpre vai viver o quê? O extraordinário do Senhor. Vai viver o quê? O extraordinário vai viver de Deus. O quê? O extraordinário vai viver o quê? de Deus. O extraordinário de Deus. O extraordinário do Senhor. Já está liberado o quê? O extraordinário já está liberado, preparado. Está liberado o quê? O extraordinário, os frutos já estão preparados. Então ele não vai preparar, ele já preparou. Não, ele já preparou os frutos. Ele está preparando quem? Nós para os frutos. Ele está preparando quem? Nós para receber os frutos. Ele está preparando quem? Nós para recebermos os frutos. Então você está dizendo que se eu não tiver preparado e se ele entregar a bênção, se transforma em maldição? Sim, porque se o galho ainda estiver frágil, quando os frutos vierem, o galho quebra. Eita, verso 8. Só uma pergunta. Quando a vara dá o primeiro fruto, Gui, ela continua crescendo ou ela para de crescer? Continua crescendo. Lê o verso 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Complicou. O Pai é glorificado pelo quê? Pelos frutos. E quando eu dou fruto, eu me torno o quê? Discípulo. Eita. Eu glorifico com fruto e me torno o que você disse aí? Discípulo. A minha pergunta é: a vara precisa da videira? Sim. A vara precisa da videira? Sim. Sem a videira ela vive? Não. Sem a videira tem vida? Não. Porque o nutriente vem de quem? Da videira. A essência vem de quem? Da videira. Tudo vem de quem? Da videira. E por que tem gente querendo viver a vida do seu jeito? É, Jesus. Sem a videira, a vara morre. Sim. Sem a videira, a vara seca. Sim. Tá. Por que então que eu não consigo produzir mesmo estando na videira? Porque muitas vezes a gente absorve tudo para nós. Nós esquecemos de deixar os nutrientes alimentar. Então você está dizendo que a gente tem poder de interromper aquilo que está sendo liberado a partir da videira? Sim. A gente tem poder de bloquear aquilo que a videira está liberando através da nossa vida e reter? Sim. Sim ou não? Sim. Tá, mas por que a vara só suga, mas não cumpre propósito? Porque ela não descobriu quem que ela é em Deus.
Você não acha que tem muita gente obesa de palavras que recebeu na igreja brasileira? Sim. Você não acha que tem muita gente obesa de liberação de unção na igreja brasileira? Sim. Então essas pessoas estão fazendo o quê? Suga da videira, mas não transmite a essência da videira. É isso aí. É isso? Então é possível a gente sugar, mas não transmitir. Sim. Tá. Então, se o meu crescimento não desenvolve para o cumprimento do propósito, não tem razão nenhuma pela qual eu tenha crescido. Sim. Deus tem problema com a fama? Não. Tem problema com o crescimento? Não. Então você está dizendo que ele não tem problema. Então o crescimento tem uma causa, a fama tem uma causa também. Sim. Então o que você acaba de dizer para a igreja é que se tem uma causa, Deus não tem dificuldade de entregar isso? Não, de forma alguma. Então se nosso coração estiver alinhado, tiver uma causa para isso, Ele vai derramar. Sim. Ele vai fazer. Com certeza. Tá, mas tão importante quanto entender sobre a videira e o lavrador é entender, já foi dito aqui, sobre quem eu sou. Então eu preciso entender sobre a videira e o lavrador, mas eu preciso entender quem eu sou. Porque se eu não souber quem eu sou, o que acontece? Eu não dou fruto. Acontece o quê? Eu não dou fruto. E o fruto é o quê? É algo que glorifica o Pai. O fruto é o quê? É algo que glorifica o Pai. E o que glorifica o Pai? Nós darmos fruto. E o que é o fruto? Os propósitos. Então, se eu não sei quem eu sou, eu não cumpro propósito nenhum. Não. Eu fico andando igual o povo de Israel no deserto. Sim. Então, eu preciso entender quem eu sou para viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Sim. Então, o problema nunca foi crescer. Não. Nunca foi crescer. Até que quando nós crescemos e estamos vivendo o propósito de Deus, isso é importante para Deus. Tá. Porque são mais almas alcançadas, mais vidas. Então o problema nunca foi crescer, nunca foi as folhas, porque a Bíblia não condena a folha. Ah, mas Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou. A realidade é que Jesus viu uma figueira cheia de folha e não tem motivo nenhum para uma figueira estar cheia de folha se ela não tem fruto nela. O que a figueira estava dizendo é: se eu tenho folha, eu tenho fruto. Mas quando Jesus chegou perto, tinha fruto? Não. Tinha fruto? Não. Então Jesus não tem problema com a aparência e com o crescimento. O problema dele é com a falta do quê? De frutos. 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 Agora minha pergunta para você que é: eu como vara tenho a mesma essência da videira? Sim. Eu carrego a mesma natureza da videira? Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então uma vara sem a videira, ela é simplesmente um pedaço de madeira, sim ou não? Sim. Mas eu carrego a mesma natureza. Sim. Eu carrego a mesma essência. Sim. Então tá, como pode eu carregar a mesma natureza, a mesma essência e não cumprir propósito? Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos, pensa nos nossos próprios propósitos de vida, esquecemos de viver os propósitos de Deus, aquilo que Ele já designou para a gente. E é isso que faz a gente muitas vezes não viver coisas extraordinárias que Deus já preparou. Tá, então a vara é a mesma natureza, ela carrega a mesma vida e ela está no mesmo lugar com a videira. Sim. Ela está no mesmo lugar. Sim. Tá, mas eu tenho a mesma natureza, estou no mesmo lugar, tenho tudo da videira, inclusive a essência. Por que eu não cumpro o propósito? Deus está repetindo muitas coisas para a igreja essa noite, porque tem muita gente que talvez está há anos no evangelho e na igreja. Para desviar precisa sair da igreja? Não. Para desviar precisa sair da igreja? Não. Saiu do propósito, acontece o quê? Você desviou. Já caiu da missão. Sim. Então não precisa sair da igreja para cair da missão. Não. Eu posso estar dentro da igreja, mas fora da missão. Sim. Eu posso estar dentro da igreja, mas fora do propósito. Sim. Aí minha pergunta é: quem é mais pródigo? Quem é mais perdido? O filho mais novo ou o filho mais velho da parábola? Mais velho. Mas ele não estava dentro? Sim. Mas ele sabia quem ele era? Não. Porque se ele soubesse, ele sabia que tudo que é do pai é de quem? É dele. Então ele não reclamaria.
Jamais. Ele desfrutaria. Sim. Então por que a igreja? E eu vou além, apóstolo. Eu acho que se ele soubesse quem ele era no Pai, ele buscaria o irmão. Oh. Então você está dizendo que a vara, ela é inseparavelmente da videira. Sim. Ela está conectada à videira. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Corre a mesma essência. Aham. Tá. Aí minha pergunta é: se a vara não começou sendo vara, você acredita que a vara já é o fruto da videira? Sim. A vara é o fruto da videira. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Tá. Se a vara já é o fruto da videira, e quando a vara não está produzindo fruto, você não acredita que ela está indo contra algo que é natural? Sim. Libera alguma coisa para a igreja. Talvez você chegou até esse estágio da sua vida e por algum momento Deus ele precisou podar você. Só que mesmo você ainda sendo podado, quem ainda está sustentando a sua vida, quem está sustentando a sua casa, quem está sustentando o seu trabalho, o seu relacionamento, quem está sustentando o seu filho, quem está sustentando a sua vida é Cristo. Por mais que esteja difícil nesse momento, por mais que você esteja olhando para esse cenário e você tenha pensado em desistir, esse momento é um momento para você pegar os nutrientes que estão sendo liberados desse altar para a sua vida e voltar a frutificar. Então, Gui, quando a vara não está produzindo fruto, ela está indo contra aquilo que é natural. Sim. Porque ela nasceu para quê? Para dar frutos. Então quando ela não dá fruto, ela está indo contra algo que é natural. É o quê? Natural. Então eu nasci para cumprir um propósito. Sim. E quando eu deixo de cumprir o propósito, estou indo contra algo que é natural. Então eu estou fazendo força. Sim. Para não cumprir aquilo que é natural. Sim ou não? Sim. E por que tem gente que tem força para ir contra aquilo que é natural, mas não tem força? Eu não vou complicar muito não por causa do horário. Então você está dizendo que o propósito é natural. A vara nasceu para dar fruto. Sim. Então tem gente que para não dar fruto está fazendo força. Sim. Então você está dizendo que é por isso que muitos cansam. Com certeza. Porque está deixando de cumprir aquilo que é natural. Sim. A mangueira, ela foi gerada para dar o quê? Frutos. Para dar o quê? Frutos. Para dar o quê? Frutos. E qual é o fruto? Manga. E qual é o fruto? Manga. E qual é o fruto? Manga. Mas não porque que tem mangueira querendo gerar outro tipo de fruto. Está tentando viver o propósito que não é dela, é de outra pessoa. Eita, então você está me dizendo que tem pessoas tentando viver um sonho que não é delas. Sim. Um propósito que não é delas. Sim. Então é por isso que elas estão perdendo tempo. Sim. Porque elas estão se comparando. Sim. E quem compara, compete. Sim. Então tem muita árvore que já era para estar dando fruto. Com certeza. Mas está tentando olhar para outra árvore. Sim. Está tentando se comparar com outro. Sim. Então eles têm potencial. Com certeza. O problema não é o potencial. Não. O problema não é a natureza. Não. O problema não é a essência. Não. O problema é que eles estão olhando para o lugar errado. Sim. Então você está me dizendo que eles estão olhando para a direção errada. A falta nunca foi de fogo. O problema é que Moisés estava olhando para a direção errada. Sim. Mas quando ele disse, me virarei para ver essa grande visão, ele ouviu, Moisés, Moisés. Então o fogo sempre esteve ali, mas os olhos de Moisés estavam olhando para a direção errada. Então se ele olhar para a direção certa, eles vão ver aquilo que já está pronto. Com certeza. Se eles começarem a olhar para a direção certa, eles vão ver que já está tudo preparado para eles. Sim. Então qual palavra você diz para o olhar da igreja? Para onde eles devem olhar? Eles devem olhar para Cristo. Para onde? Para Cristo. Para onde? Para Cristo. E o problema é que é tirar os olhos dele de onde? Os problemas querem tirar os olhos deles de onde? De Cristo. A circunstância quer tirar os olhos deles de onde? De Cristo. De quem? De Cristo. E colocar onde? Ao redor. E tirar de onde? De Cristo. Então você está dizendo que é possível alguém tirar o meu olhar se eu não vigiar de Cristo. Sim. Então eu tenho que tomar cuidado até com quem eu ando. Com certeza. Eu tenho que tomar cuidado onde eu me assento. Com certeza. Eu tenho que tomar cuidado com quem eu faço amizade. Com certeza. Eu tenho que tomar cuidado com quem eu abro o coração. Com certeza. Porque senão eu vou tirar os meus olhos de onde? De Cristo. E se eu tirar os olhos de Cristo, eu vou deixar de cumprir o quê? Meu propósito. Então eu tenho que olhar para onde? Para Cristo. Cumprir o quê? Propósito. Olhar para onde? Para Cristo. Cumprir o quê? Propósito. Então já está pronto. Sim. Eu só preciso olhar. Sim.
Já está queimando, eu só preciso olhar. Sim. Já está tudo preparado, eu só preciso olhar. É natural, é natural. Natural. É natural. Sim. É natural. Sim. Filho não precisa fazer força. Não. Filha não precisa fazer força. Não. Para o pai amar. Não. É natural. O pai ama o filho. E o pai quer ver o filho destruído. Não. O pai quer ver o filho sofrendo. Não. O pai quer ver o filho chorando. Não. O pai quer ver o filho sendo destruído. Não. Então o que o pai quer fazer? O pai quer ver o filho frutificando. O que o pai quer Vivendo cumprir? propósito. O que o pai quer cumprir? O propósito. O que o pai quer fazer? Fazer você viver com É natural. propósito. Sim. É natural. Sim. Tá, então você está dizendo que tem gente brigando para não cumprir propósito, porque isso é Sim. natural. Não precisa fazer força. Diga para a igreja, é natural. É natural, igreja. É natural. É natural. Então o que você está dizendo é que tem gente fazendo mais força, se preocupando com a vida do outro, do que para construir a sua própria história. Sim. Então isso é uma perda de tempo. Com certeza. Se preocupar com o outro ao invés de construir a sua história. Sim. Porque tem uma história linda também para a vida deles. Com certeza. Tem um caminho lindo para eles. Tem uma história extraordinária para eles. Sim. E o que eles precisam fazer? Apenas viver o propósito. O que ele precisa fazer? Apenas viver o propósito. Porque quando dá fruto, glorifica quem? A Deus. Glorifica quem? A Deus. Glorifica quem? A Deus. Glorifica quem? A Deus. Então você está dizendo que quando eu dou fruto, está apontando para algo maior. Com certeza. Está tirando os olhares das pessoas de mim, está apontando para quem? A Cristo. Então o mais interessado de eu cumprir propósito é quem? Cristo. O mais interessado de eu viver promessa é quem? Cristo. Porque a promessa aponta para quem? Para Cristo. O milagre aponta para quem? Para Cristo. Então você está dizendo que Cristo quer curar aquela vida. Com certeza. Você está dizendo que Cristo quer arrancar essa pessoa dessa situação. Sim. Porque quando alguém olhar, alguém vai ser inspirado e crer no mesmo Cristo que elas servem. Sim. Então Deus quer fazer. Sim. Só está esperando os loucos entrarem. É. Só está esperando os malucos mergulharem. Então Ele quer fazer. Está apontando para algo maior. Alguém quer dizer alguma coisa aí? Levanta a mão e dá o microfone. Tem uma glória de Deus aqui. Se eu dou fruto, eu glorifico Ele. Sim ou não? Sim. Eu glorifico Ele, sim ou não? Sim. Então o evangelho de aparência alimenta quem? A mim mesmo. Mas quando eu dou fruto, eu glorifico quem? Ao Pai. A quem? Ao Pai. A quem? Ao Pai. O que alimenta? Fruto. O que alimenta? Fruto. Então eu preciso dar o quê? Frutos. Eu preciso dar o quê? Frutos. O quê? Frutos. E se eu não dou fruto, o que ele faz? Ele corta e lança fora. Ele corta e faz o quê? Lança fora. Fica de pé, igreja. Jesus, eles foram muito úteis na palavra. Agora tudo aquilo que eles ministraram, pega primeiro a vida deles. Pega primeiro a vida deles. Pega primeiro a vida deles. Eu não estou nem olhando para eles, mas o efeito começa por eles. Por eles. Por eles. Por eles. Por eles. Há um convite, para entrar no lugar secreto essa noite. Há um convite para entrar no lugar secreto essa noite. Eu já vou ministrar a igreja, mas eu quero fazer algo antes que o Espírito Santo está falando para mim. Talvez você foi cortada. Talvez você sente que você foi cortada. A mensagem dele para você essa noite é: vamos começar de novo. Vamos começar de novo.
tenho lugar na videira que é do seu tamanho. Eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer antes. O agricultor está chamando de volta as varas que por algum motivo pararam no meio do caminho. As varas que por algum motivo saíram do propósito. As varas que por algum motivo desanimaram no processo. O agricultor está chamando você de volta. E eu tenho algo a dizer a você. Quem mais sentiu no meio de todo esse processo da sua distância não foi você, foi ele. Porque o agricultor, ele não tem prazer de ver os seus filhos secando longe da videira. Talvez você está vivendo um período tão grande de sequidão como uma vara, que você parou porque a religião te feriu profundamente. Feridas foram abertas. Mas eu vim dizer que ele tem saudade de você. Onde está a primeira vara que vai voltar para Jesus essa noite? Sai correndo do teu lugar, porque o Pai está te aguardando nesse altar. Onde está a primeira vida que você sente que você saiu do propósito e viu a sua vida secando em volta? Os meus tesouros. Vem. Uma, duas. Já estou aguardando a terceira vida. Eu não tenho a ti, não tenho nada. Ele tem saudade de você. Eu serei sem ti. Ele tem saudade. A terceira vida está chegando aqui na frente. Só tua presença. O agricultor está chamando você de volta. Vem. Tem um lugar na videira que pertence a você. Tem um lugar na videira que pertence a você. Ele não tem prazer de te ver longe. Ele não tem prazer de te ver longe. Vem, videira, vem, vara, vem, ramo. Ele tem saudade de você. Ele está te convidando de novo para o lugar secreto. Ele está te convidando de novo para o lugar secreto. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho. Vem, vara, é noite de voltar.